Olá, colega servidor. Esse é o segundo módulo do nosso treinamento orientação sobre conferência de obras da sua secretaria. Então, aqui eu vou te mostrar os documentos como modelos para você ir criando familiaridade nessas conferências. Então, o primeiro documento que eu te trago é o boletim de medição. O boletim de medição ele é fundamental quanto aos valores que serão emitidas as notas fiscais ou a nota fiscal daquela medição, e também ele tem as assinaturas, tanto dos fiscais quanto dos gestores dos contratos. Então, aqui neste especificamente, não está constando o percentual de conclusão da obra, boletim de medição número 1, mas que também é importante para nós, como eu falei no treinamento anterior, para que nós tenhamos, né, a consciência de quando devemos pedir a baixa da CNO, ou seja, quando estivermos muito próximo da conclusão total da obra. Lembrando também que esse boletim de medição deve estar automaticamente assinado e atestado, né, pelos responsáveis por esta obra. Então, nós não podemos receber documentos sem assinatura. As assinaturas são importantes porque também dão o conhecimento para as pessoas que se responsabilizaram de como está o andamento desta obra. O próximo documento que eu te mostro aqui é a ordem de início. Então, quando esta obra começou? Por que isso é importante? Porque também vamos levar em conta essa ordem de início, ou seja, a data, para a questão da CNO e para a questão do boletim de medição dessa obra. Então, neste caso, nós temos aqui a ordem de início para esta obra, dizendo que, na presente data, a empresa contratada comunica, né, que vai iniciar os seus serviços. E a presente data, neste caso, trata-se do dia 15 de agosto de 2025, devidamente assinado pelos responsáveis. Aqui nós temos o que nós chamamos de comprovante de inscrição de obra, ou certidão nacional da obra, que é o cadastro da CNO. Então, o cadastro da CNO, ele vai ter uma data de quando é que ela está ativa, de quando é que iniciou essa obra, de outras obras, obviamente. E aí, nós dissemos no treinamento anterior que nós precisamos que essa CNO seja emitida até 30 dias após o início da obra ou após a emissão do contrato. Então, as duas datas valem para esses casos. Por isso, nós precisamos observar aqui onde diz, né, data da atividade, ou seja, em que esse cadastro está ativo para executar a obra que nós contratamos com o fornecedor. Então, aqui também nós podemos consultar isso, obviamente, né? Nós fizemos isso internamente, podemos consultar essa validação dentro dos controles da Receita Federal. A nossa próxima documentação aqui é a certidão positiva, neste caso, com efeitos de negativa quanto aos débitos federais e a dívida ativa da União. A certidão positiva com efeitos de negativa, ela tem a mesma validade da certidão negativa. Então, isso nós, obviamente, pedimos para o fornecedor, ele nos envia essa certidão. E o que é importante nós estarmos atentos? A validade. Então, a validade dessa certidão, ela vai se dar no dia 25/3/2026, ou seja, ela tem normalmente uma validade de 6 meses da data que ela foi emitida. Então, aqui, importante é a gente conferir essa validade, para que essa certidão não esteja vencida e que esteja, no momento da conferência, ainda válida para fins de controles. O nosso próximo documento é a certidão negativa de débito do município onde se localiza o fornecedor. Então, percebam que aqui nós temos, né, a certificação aqui dessa empresa de que eles não nos devem para o município de Caxias, né? Não há tributos municipais que estejam em aberto. Então, aqui nós também temos a segurança de que não há débitos e que esse documento também é válido até o dia 10/5/2026. Então, a validade é outro ponto bem importante que nós precisamos estar atentos e fazer a conferência no momento
em que estamos olhando a documentação da obra. A certidão de regularidade do FGTS. Então, essa certidão, ela tem por objetivo atestar que o fornecedor não deve depósitos de FGTS para os seus funcionários. Outro ponto importante que precisamos olhar é a validade dessa certidão. Então, percebam que essa certidão vale ou valia até o dia 25 de novembro de 2025 e que, passado este dia, ela já não tem mais validade. Então, será necessário emitir uma nova para comprovar a regularidade do FGTS. Também temos aqui a certidão negativa de débitos trabalhistas. Então, essa certidão é de que a empresa contratada não tenha débitos trabalhistas ou, pelo menos, não seja inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, aqui ela traz uma série de informações importantes de como é que nós devemos proceder. E outro ponto importante que nós olhamos é a validade. Então, validade até 11/5/2026, ou seja, um prazo de 180 dias contados da data da sua expedição. Nosso próximo documento é a declaração de funcionários, em que a empresa fornecedora do município declara quais são os funcionários que estarão trabalhando na obra. Então, esses funcionários que estão aqui elencados devem obrigatoriamente constar da folha de pagamento dessa empresa, porque ela nos declarou que estas pessoas estariam, obviamente, trabalhando na obra e, obviamente, nós precisamos confirmar se elas estão recebendo pelos seus salários. Na relação de funcionários, nós temos então os funcionários que estão aqui, normalmente na relação geral dos líquidos, os funcionários que nós conferimos da página anterior com essa de que estão recebendo seus líquidos pela empresa e de que constam na folha de pagamento dela. Então, nós atestamos que a declaração e a relação de líquidos da empresa estão conversando, ou seja, têm os mesmos dados que foram declarados. Aqui na página seguinte, nós temos o recibo da DCTF Web. A DCTF Web é onde nós declaramos os débitos previdenciários e outros débitos que estão elencados aí na sequência. O que interessa para as nossas conferências? Os débitos previdenciários. Então, percebam que aqui nós temos contribuição previdenciária dos segurados, 1.729,99. Contribuição previdenciária patronal, 3.555,92. E ainda temos um total aqui de imposto de renda retido na fonte, que é sobre folha. E uma guia no total de 5.644,53 a ser paga aos cofres públicos. Então, o que é a DCTF? É quando a pessoa jurídica declara à União que está devendo esses tributos e que no vencimento certo, conforme o calendário do governo, ela irá quitar esses tributos aos cofres públicos. Então, aqui nós temos essa questão da declaração. Essa é a DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais. Então, lá na DCTF Web, essa empresa declarou que o montante total de tributos devidos era 5.644,53. Então, esse é o documento que atesta que a empresa pagou por essa guia. Aqui eu só trouxe a guia para te mostrar, eu não trouxe a arrecadação dessa guia. A arrecadação dessa guia vem com um comprovante em anexo, normalmente de uma instituição bancária, mostrando que esse montante de tributo foi efetivamente pago. Agora, claro que nós também temos um pouco mais de segurança quanto à certidão negativa. Se a certidão negativa está saindo, significa que a empresa tem os seus tributos em dia. Mas eu te recomendo que sempre solicite o comprovante de pagamento dessa guia no momento em que você está fazendo a conferência, para ter certeza que esse montante está recolhido aos cofres públicos pelo nosso fornecedor. E essa é a guia do FGTS digital.
Então, é através dessa guia que o nosso prestador de serviço ou o nosso fornecedor recolhe aos cofres públicos o valor do FGTS calculado sobre a folha de salários. Então, aqui percebam que nós temos o vencimento, nós temos o valor que está programado para ser recolhido. Obviamente, essa guia já está vencida e provavelmente já esteja paga, né? Então, aqui nós temos essas informações. Quanto ao FGTS, eu também sempre te recomendo que solicite o comprovante de pagamento, de que efetivamente esse valor foi pago aos cofres públicos. Então, aqui nós temos um comprovante de pagamento que foi efetuado através dessa instituição financeira, os cofres da Caixa Econômica Federal, que é quem administra o FGTS, e que ele foi realmente quitado e transferido na data de 20 de 10 de 2025. Então, aqui nós temos a regularidade, né, o valor apurado e o valor pago do FGTS conforme ele foi calculado. E aqui na sequência nós temos o modelo do ateste do gestor do contrato, que é a finalização em que todas essas documentações estejam conferidas e aprovadas e de acordo com o que está estabelecido na cláusula de pagamento lá dos nossos contratos, e aqui o gestor faz o ateste desta conformidade. Então, tudo isso, todos esses documentos, né, especialmente esse ateste, fazem parte do lote ou do contrato e devem estar anexados ao sistema. Então, aqui nós temos todas as documentações que atestam a regularidade do prestador de serviços ou do fornecedor no caso de execução de obras. Então, eu sei que é bastante informação, são muitos documentos técnicos, mas que você pode estar se apoiando lá na nossa Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças, para que nós possamos auxiliá-los também no conhecimento desses documentos, na execução desta conferência. Te desejo novamente um bom treinamento nesse segundo módulo e que nossos caminhos aí estejam tranquilos na conferência das obras das nossas secretarias.